O modo como afetamos o mundo é o jeito. O jeito é atuante e comunica, afeta com significado, tanto quanto os argumentos. O interesse pelo modo como diminui a importância da busca pelo porquê, que geralmente remete a um sentido original e causal que justifica os acontecimentos do mundo. O modo como nos empurra para a singularidade, para o processo e não para os antecedentes. O processo do jeito leva a compreender a importância de se colocar atenção sobre o que emerge, permanece e sobrevive transformando-se. Então, não é por que isso aconteceu comigo, é como isso aconteceu comigo. Não é porque fulana é assim, é como que fulano é assim. O como vai mostrar isso na investigação, né? O como, isso em investigação em todos os sentidos, inclusive em clínica de atendimento, né? O como vai mostrar a composição, essa composição que tem um ritmo, né? Que tem uma trama. Sabe uma coisa que eu acho interessante nisso? Eu acho que eu já contei para vocês de uma oficina que eu dei e que a gente precisava observar uns gestos para criar uns verbetes sobre o gesto, chamava inventário de gestos. E como que é difícil as pessoas descreverem. Na oficina, elas já iam para a dissertação direto, já queria ir para a opinião. E o porquê, ele parece que ele está mais próximo da narrativa, né, do que da descrição. Ele vai atrás da causa primeira. Então ele encadeia coisas, ele teria mais a ver com a narrativa, se fosse pensar em natureza de texto. E o como, ele tem a ver com a descrição. A descrição exige que você pare, ela exige uma passividade, né? É uma passividade ativa, lógico, porque você está lá percebendo, mas você exerce uma percepção, mas esperando que chega, né? Então, o como, ele é descritivo. E no Nietzsche e no próprio Gaiás, quando a gente vai ler lá os textos dele, claro que cada um deles no seu próprio jeito, com coisas interessadas em contextos diferentes. Quando a gente busca o porquê, geralmente a gente está buscando o culpado, entende? Então, a busca desse porquê, essa causa primeira, geralmente, nem sempre, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, tem a ver com pensamento jurídico, sabe? A identificação do culpado. Não é meu, é culpa do outro, isso é ação do outro. Não tem nada a ver comigo. Né? Isso. Na medida que você fala como, você já se envolveu, né? Como? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu posso? Como é que eu ajudo? Como é que eu pulo fora? Né? A fantasia é que ao achar o culpado está tudo resolvido. Então, assim, você pune o culpado, então você elimina o mal. E não é assim que acontece. Daí que vem a ética da compreensão do Edgar Morin. A gente pode imaginar assim, que quando a gente prende pessoas, a gente não está prendendo as pessoas para puni-las, né? A gente não está prendendo pessoas para eliminar o mal metafísico, que vai solucionar os problemas do mundo, né? Isso impede a inteligência, isso impede uma ética da compreensão, que também é uma ética de conhecimento. Então, como é possível que fulano de tal tenha feito aquilo? Como é possível existir um Bolsonaro? Não é um mal metafísico, né? Eu brinco dizendo que ele é enviado de Satanás para convencer as pessoas na rua, né? Eu faço isso, eu uso essa estratégia. Não, ainda bem que saiu enviado de Satanás. Mas não é, né? Você tem uma história que produziu o Bolsonaro, né? Então é muito melhor a gente tentar entender como o bolsonarismo é possível, que é o como. Ele é complexo, ele é uma trama, ele não é um ponto. Essa é a questão. Como a gente foi muito vulnerável, né, nas mãos dos pais, é muito fácil colocar uma culpa no pai, na mãe, naquela pessoa ali, né? Como se ela tivesse uma autonomia suficiente para escolher entre o bem e o mal, né? Mas não tem, né? Ela também está capturada numa trama. Então, eu acho que no processo de amadurecimento tem a ver com isso também, né? E com o tempo, na medida que a gente vai envelhecendo, entender a trama nas quais os pais, né, da nossa história trágica, né, vamos dizer assim, também foram capturados numa trama. Que, né, a gente fica querendo tanto ser aceito, né, nos nossos fragmentos, nas nossas incongruências, nas nossas, né, incoerências, e aí
Em alguns momentos a gente trata o outro como se o outro fosse monolítico, inteirinho ali, né? E ninguém é, né? E ninguém é, nem o nosso pai. Nossa... Mas isso não significa que a gente vai amar, ficar junto, ir lá no domingo, socializar. Às vezes o que importa é a distância, né? Às vezes é fazer uma briga, às vezes é muita coisa, né? Mas não significa que eles têm essa autonomia toda sobre bem e mal. Eles também não têm. Eles também são pessoas frágeis, capturadas por uma trama. Poder entender e aceitar isso numa boa, né, e dizer para o meu corpo... O numa boa é menos, né? Você vai, a mágoa vai sair, a raiva vai sair. Isso é uma coisa que eu estou elaborando ao longo de toda a vida, né? Sim. Assim, muitas pessoas em surto psicótico, muita loucura mesmo, né? Porque foram com tudo nessa ânsia de redentora por meio do corpo. E muitos piraram mesmo. Então, hoje está mais maduro o processo, a gente sabe que, né, mais devagar, não é assim, essa coisa de destino trágico, aceitação, é isso e tal. Não tem essa redenção via corpo. O corpo não vai ser redentor. Autoconhecimento não é redenção. Né? Então, o caráter é trágico no sentido do Nietzsche, sabe, Michel? A vida é trágica, não no sentido que vai acabar mal, pode acabar bem, e mesmo assim ser trágica, porque são os encontros que vão produzindo forma, resistência, destino, sentido, né? E se a gente entende que a vida é trágica, a gente fica menos amargurado, menos rancoroso, menos amargo, né? Foi o Ernest Becker com a morte, significado da morte, a negação da morte. A negação da morte. Muito forte aquele livro pum, estourou a minha cabeça assim, meu Deus. Para mim essa é a noção de tragédia que eu tive. Entendi. Tudo acaba em morte ultimamente e você vive num processo de mortes e renascimentos, mas pode ser que a sua próxima morte seja uma factual, você não sabe. Né? Eu tropecei e caí no dedo, eu poderia ter caído batido a testa, porque eu perdi o meu centro de equilíbrio normal. Né? E outro livro que me impactou muito foi justamente a trilogia do Édipo, né? Do Édipo Rei. De ver, assim, tava lá previsto, tá, e acontece. De repente eu comecei a ver, se for acontecer, então vai acontecer. Então eu não posso fazer nada a esse respeito, como ele não pôde, ele teve que arrancar os olhos no final. Então eu vou viver o processo. Né? Mas eu acho que nesse momento que eu digo eu vou viver o processo, já é um renascimento. Eu topei algo novo. Exato, você afirmou as tuas condições de vida. Você faz uma afirmação para a sua vida, se torna forte na sua vida. Né? Sim. Essa questão da morte, que eu gosto muito também, eu acho muito importante, e eu tive esse uou que você teve com relação à morte, com Edgar Morin, num livro que se chama A Natureza Humana, o Paradigma Perdido. Eu entendi o uou da morte. Uou! Foi com esse livro. Mas o Gaiarsa, ele fala na Estátua Bailarina um troço que eu acho que se a gente soma, tem a ver com o que você estava falando. Ele diz assim, a gente fala muito do medo da morte, né? O Gaiarsa escrevendo, fala muito do medo da morte. Ok, tá, já sabemos. Mas, ele diz, eu acho que o que as pessoas temem no seu cotidiano não é exatamente a morte, mas é o próximo passo, o momento seguinte. Então, em termos de biomecânica, de sistema sensório-motor, que é o que a gente está falando aqui, esse próximo passo, esse momento seguinte, é um encontro com o desconhecido, com o inesperado, com o imprevisível, com a queda, com a instabilidade, com o encontro trágico. O encontro trágico. Então, é muito interessante, eu acho que somar, no contexto que a gente está estudando, o medo da morte, viu, Ju, com o próximo passo. Então, essa questão do próximo passo, no contexto teórico aqui do Gaiarsa, é muito legal, eu acho. Se a gente pensa em sistema sensório-motor, numa filosofia do jeito. Certo, Rê?